Queridos alunos, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso para nosso estudo da música clássica. Estamos numa sequência de aprofundamento dos instrumentos que compõem uma orquestra. Entrando na sua história, nas suas origens, nós vamos ter uma ideia mais aprofundada do papel importante, não só virtuoso, mas expressivo na orquestra desses instrumentos. Hoje o nosso assunto é o contrabaixo. Contrabaixo é o instrumento mais grave do naipe das cordas, dos instrumentos que são de cordas de arco. Começa com o violino, a viola, o violoncelo, o cello e o contrabaixo. Interessante a história do contrabaixo. Ele vai ter uma evolução muito lenta, mais lenta do que os outros instrumentos. No final dos anos de 1500 e praticamente nos anos de 1600, o que se usava na orquestração para sons mais graves era o violone. O violone é a origem do contrabaixo moderno. E quem é o violone? O violone fazia parte da família, como a gente fala, das violas, que teve muito sucesso nos anos de 1500 e ainda nos 1600 a primeira parte ainda tinha, principalmente na França, na Alemanha, que era a viola da braccio, que deu origem ao violino, viola da gamba, que deu origem ao cello, e o violone, que deu origem ao contrabaixo moderno. Os aperfeiçoamentos foram acontecendo a partir do final dos anos 1500 e meio que nos anos 1600 começando partiu para a ideia de uma complementação do naipe das cordas. A primeira modificação que houve foi a retirada dos trastes, que os trastes facilitava tocar as notas para o executante, procurar e achar as notas com os dedos no braço do instrumento. O instrumento moderno das orquestras sinfônicas de corda não tem mais trastes. É um complicador, mas trouxe um avanço técnico na execução, tanto técnica como expressiva. Essa foi uma modificação já de início. E depois foram feitos, durante os anos de 1600, entrando em 1700, experimentações de contrabaixos modernos, com 3 cordas, 4, 5, 6, até se estabelecer no século XIX em 4 cordas, e algumas orquestras contêm o de 5 cordas. E nós podemos analisar por que bem nesse período aconteceu todos esses aperfeiçoamentos, o interesse desses aperfeiçoamentos, principalmente luthiers italianos e franceses. E a explicação é histórica. Em 1517, eclodiu a reforma de Lutero na Alemanha. Além da revolução na fé, na liturgia, a reforma trouxe, através de Lutero, uma revolução na música. Até então, as igrejas católicas limitavam muito o uso de instrumentos nas igrejas e nas liturgias, privilegiando somente as vozes. A reforma protestante veio trazer a música cantada para os fiéis, saindo da obrigatoriedade só dos coros eclesiásticos, cantados pelos monges, padres, e veio a grande novidade dos fiéis poderem cantar, e cantar na sua língua. No caso da Alemanha, cantar os hinos religiosos em alemão. Paralelamente,
cada cidade, quase praticamente todas as cidades reformistas da Alemanha, em seguida já fundaram sociedades musicais, onde as pessoas podiam aprender canto e aprender instrumentos, porque foi aberta a possibilidade da execução de música instrumental e o interesse nisso nas praças, nos mercados, nas festas. Isso deu um poder extraordinário para a música. 28 anos depois da eclosão da Reforma, em 1545, surge o Concílio de Trento, e que ficou com o nome histórico de Contra-Reforma, quando a Igreja Católica voltou-se para esse interesse pela música que tanto sucesso estava fazendo na Alemanha, esse movimento reformista, e começaram também a dar importância, e a música começou a ter um papel preponderante nas cortes, nas igrejas, nos teatros. O que aconteceu? Compositores alemães e italianos começaram a compor músicas instrumentais mais evoluídas. A técnica musical evoluiu. Isso fez com que os construtores de instrumentos, luthiers, tivessem que aprimorar os instrumentos para torná-los capazes de executar essas músicas compostas já evoluidamente no aspecto musical. E assim aconteceu. Não é incrível isso? Como as coisas vão se encadeando, os acontecimentos, são os acontecimentos políticos, filosóficos, sociais, e de repente a arte, no caso do nosso interesse, a música teve esse avanço, esse pulo tão grande. Nesse período, também os construtores de instrumentos italianos, franceses e alemães começaram a viajar e a trocar suas ideias de inovações, e houve esse, vamos dizer, esse boom com esses instrumentos maravilhosos. Mas eu acho interessante vocês conhecerem o som do violone. Johann Sebastian Bach, que foi um compositor do período barroco, ele não conheceu o contrabaixo moderno e evoluído. Ele ainda usou nas suas orquestrações o violone, no lugar do contrabaixo, fazendo aquele apoio bem grave para acompanhar a música barroca, o cravo, às vezes a teorba, o cello, ou às vezes o violone, fazendo o baixo contínuo, que é o acompanhamento típico da música barroca. Então, nós vamos abrir nossa aula ouvindo o som de um violone, sendo executado por um grande contrabaixista contemporâneo italiano de Palermo, e essa gravação é em Palermo, formado em contrabaixo clássico, musicologia, especialista em instrumentos de época, e é um contrabaixista moderno, é jovem, ele concilia tudo isso ainda com o jazz, porque o contrabaixo acústico, que é o orquestral, ele é muito usado no jazz. Então, isso fechou tudo para nós ouvirmos o som do violone numa obra que originalmente Bach fez para solo de cello, que são as suas famosas suítes para violoncelo solo. Nós vamos ouvir no violone, com esse grande contrabaixista contemporâneo, o prelúdio da suíte número 1. Maravilhoso, maravilhoso.